Bom dia, pessoal. Bom dia para quem tá chegando. Eu não sei. Deixa eu mexer aqui. Bom dia. Eu ia fazer essa live ontem, mas devido ao barulho não foi possível. E eu queria trazer uma mensagem nessa manhã de fé. É uma mensagem que tocou muito meu coração na semana passada e eu queria compartilhar com vocês. E essa passagem, ela tá lá em Marcos 9, do 14 em diante, que traz como título A Cura do Jovem Lunático. Então, como que se passa essa história? Jesus, nesse momento, ele havia subido. Bom dia. Jesus, nesse momento, ele havia subido a um monte com Pedro, Tiago e João, onde ele revelaria a sua glória, que é a passagem que a gente chama da transfiguração. Enquanto Jesus estava no monte com esses 3 discípulos, embaixo ficou os outros discípulos. E um pai trouxe o seu filho, que há muito tempo sofria. Espíritos se apossavam daquele menino e fazia com que ele era lançado no fogo, tentava matar a vida daquele jovem, e esse pai sofria muito tempo. Então esse pai leva o seu filho até os discípulos de Jesus, pedindo para que eles expulsassem o demônio do seu filho, que sofria há muito tempo já. E os discípulos não conseguem expulsar. Então quando Jesus desce do monte, tá aquele burburinho, aquele tumulto. De um lado os discípulos, do outro lado os fariseus que viviam questionando e perseguindo Jesus, e no centro estava aquele pai com o seu filho que há muitos anos sofria pela possessão do mal, que fazia com que seu filho fosse lançado na terra, rangesse os dentes, espumasse, se machucasse e tentava matar o seu filho. Então aquele pai há muito tempo vivia protegendo aquele filho, não podia descansar. Eu penso que aquele pai há muito tempo já não dormia, há muito tempo não podia descansar, ficava o tempo inteiro preocupado com aquele filho. E ele ficou assim, eu acredito, desesperançoso, porque ele levou o seu filho para que os discípulos de Jesus expulsassem aquele demônio e os discípulos não conseguiram. Mas Jesus desceu do monte. E quando Jesus desce do monte, ele vê todo aquele tumulto, ele pergunta para aquele pai o que está acontecendo. E aí aquele pai, ele fala lá em Marcos 9, do 17, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o despedaça, e ele range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazem-o até mim. E trouxeram o menino até Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, o espírito se apossou do menino, lançou-se ao chão e ele se revolvia, espumando a boca. E perguntou ao pai do menino. Então Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. Então você imagina a dor daquele pai vendo o seu filho sofrer com aquela possessão do inimigo desde a infância. Aquela criança perdeu a infância, estava perdendo a juventude e provavelmente poderia acabar morrendo pela possessão do inimigo, e o sofrimento da família era muito grande. Então eu acho que muitos de nós podem se identificar em algum ponto com a história desse pai. Muitos de nós às vezes têm pedidos ao Senhor que já vem há muito tempo. Às vezes é a libertação de alguém da nossa família que às vezes sofre com drogas, com vícios, às vezes uma doença física, às vezes uma doença espiritual, uma depressão ou qualquer tipo de doença, seja física, seja espiritual, seja um vício. Então há quanto tempo muitos de nós às vezes pede e olha por alguém da nossa família que sofre, igual esse pai, tinha um filho que era possesso por demônios desde a infância e já estava quase que sem esperança. Isso muitas vezes acontece com nós também. E aí Jesus, vendo então o que estava acontecendo,
E o pai do menino disse assim para Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E muitas vezes nós nos encontramos como o pai desse menino. Há tanto tempo clamamos por algo, há tanto tempo pedimos pela libertação de alguém da nossa família, cura física, espiritual, emocional, vícios, ou alguma porta que desejamos que se abra em nosso caminho. Há tanto tempo, esse pai viu seu filho perder a infância, estava vendo ele perder a juventude, até mesmo a própria vida. E muitas vezes ele mesmo confessou aqui perante Jesus: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu creio que esse pai, ele disse: Senhor, eu creio, mas a minha fé já está por um fio. Eu creio, minha fé, ela está se diluindo como uma fumaça, porque são muitos anos de desesperança. E muitas vezes nós passamos isso, muitos anos de desesperança, muitos anos buscando ajuda e não encontrando, muitos anos clamando e não recebendo. Nós procuramos às vezes pessoas para nos auxiliar e elas não podem, assim como esse pai procurou os discípulos de Jesus que não puderam expulsar aquele demônio. Então muitas vezes nós podemos nos identificar com esse pai. Muitas vezes aquele pai pensou no seu coração: eu creio, mas as decepções já são tão grandes. Eu creio, mas as minhas lutas parecem maiores que a minha fé. E muitas vezes esse também é o nosso sentimento. E mesmo crendo o Senhor, aqui ele fala: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Provavelmente esse pai já estava perdendo as esperanças de ver o seu filho curado. Esse pai já havia sofrido muitos anos, e muitos de nós às vezes já está sofrendo há tantos anos. Eu não gosto de comentar muito assim da minha vida, mas na minha casa mesmo, a gente há muitos anos, nós pedimos por uma libertação de uma pessoa da minha família. Muitos anos, foram 30 anos. E para muitos já não tinha mais jeito, mas para Jesus tinha jeito. E Jesus realizou um milagre pro filho desse homem que foi buscar por Jesus. E Jesus também realizou um milagre na minha vida, na minha família, porque há 30 anos nós clamamos e o Senhor nos ouviu. Então, às vezes a sua fé está tão pequenininha, e era essa mensagem que eu queria trazer. Às vezes a sua fé já está assim, se diluindo, sumindo. Mas não desanime, esse pai não desanimou. Às vezes nós temos dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de assumir a sua fraqueza. Hoje em dia é tão comum todo mundo tentar ter uma fé grande, né? E demonstrar a nossa fraqueza, demonstrar às vezes a nossa fragilidade. É tão difícil. Esse pai, ele não hesitou em demonstrar para Jesus que ele cria em Jesus, mas que ele já estava incrédulo, que o coração dele já não aguentava mais tantas decepções, tantos anos de sofrimento. E eu queria dizer nessa manhã que não importa, às vezes sua fé é grande, sua fé é pequena, se às vezes você já está quase incrédulo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que persevera até o fim será salvo. E o pai desse menino, ele não desistiu, ele perseverou até o fim. Então, hoje, não desista, persevere até o fim. Ouse continuar e prosseguir. O que toca o coração de Deus é a perseverança daquele que crê. Não importa que se a fé, esse pai, ele viu que a fé dele estava muito pequenininha, quase que sumindo. E Jesus, o que move o coração de Jesus é o nosso coração quebrantado. É a gente entregar para o Senhor as nossas fraquezas. Então, às vezes a gente acha que nós só podemos nos aproximar de Jesus quando nós estamos firmes, cheios de fé, declarando a palavra. Isso é uma bênção. Mas muitas vezes nós nos achegamos a Jesus assim como esse pai, com o coração despedaçado, quase que sem esperança, crendo, mas sabendo que a sua incredulidade já estava batendo na porta, que a sua fé parecia que estava desaparecendo como um vapor. Mas ele perseverou e ele alcançou o milagre que ele esperava. Porque aí Jesus, vendo a multidão,
repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, saia dele, e não entre mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós o expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Então, nós vemos aqui que manter um relacionamento com Deus é muito importante. Então, mesmo que talvez a sua fé já esteja querendo desaparecer, são muitos anos de sofrimento. Continue orando, continue jejuando, buscando a Jesus, porque aquele que persevera até o fim é aquele que recebe a vitória, é aquele que recebe a coroa da vida, é aquele que vence. Aqui diz, mesmo os que se mostram gigantes hoje, ainda estão muito, muito longe da fé que move montanhas. Então, às vezes, a gente olha para algumas pessoas e acha que aquela pessoa tem uma fé tão grande que a gente se sente, às vezes, incapaz de chegar na presença de Cristo, de Deus. Porque a gente fala assim, nossa, eu vou orar, eu vou pedir, poxa, aquela pessoa, eu vou pedir para ela orar por mim. Não, mas esse pai, nós precisamos aprender com o pai desse menino. Entrega para o Senhor as suas fraquezas. Não tenha medo de confessar a Jesus a sua incredulidade. Aqui, quando Jesus perguntou, você crê? Ele disse, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, eu creio, mas eu não é tão forte assim. Não, minha fé não está tão grande assim, porque são muitos anos de desesperança. Então, a palavra que eu queria deixar aqui é, assim como fez aquele pai, não desista. Mesmo que a sua fé pareça tão pequenininha, mesmo que a sua esperança pareça como um fio de vapor que desvanece, mesmo que os desafios sejam como gigantes e muralhas intransponíveis, aquele que persevera até o fim é aquele que vence. Então, não desista, mesmo que você às vezes se ache até incrédulo já com algumas situações, porque são muitos anos clamando, igual esse pai desse menino que está lá em Marcos 9, do 14 em diante. Não tenha medo de mostrar para Jesus a sua incredulidade, que a sua fé já está desvanecendo e que você precisa de um milagre. Porque aqui Cristo, ele teve compaixão daquele menino e ele também tem compaixão de nós. Não desista, não desanime, mas persevere até o fim, porque quem persevera são os que vencem. E como eu disse, assim como Jesus fez um milagre na vida desse homem, ele faz ainda nos dias de hoje. E eu também queria falar, Jesus também fez um milagre assim na minha vida, na minha família. Nós há muitos anos clamando pela libertação. Eu não gosto de me expor aqui, mas a gente clamou muitos anos pela libertação do meu pai de um vício. E foram 30 anos clamando. E ele foi liberto, para a honra e glória de Jesus. Então não desanime, não desista de quem você ama. Às vezes você tem alguém na sua família doente, com vício, sofrendo de depressão, de ansiedade, de alguma coisa. Não desanime, continue orando por ela, continue intercedendo, continue jejuando, porque aquele que persevera até o fim vence. E porque eu e minha família não desistimos, nós perseveramos até o fim. O meu pai foi liberto, ele foi salvo e hoje ele descansa em Cristo. Então, era essa mensagem que eu queria deixar gravada para vocês e que vocês possam compartilhar com alguém que esteja precisando ouvir isso. Que não importa quanto tempo tem durado a sua luta, quanto tempo tem durado esse sofrimento, Jesus pode mudar, Jesus pode transformar. E não importa se a sua fé está grande ou se ela está igual a do pai desse menino, que nem um vaporzinho desaparecendo. Creia e confesse a Jesus essa sua fraqueza, essa sua incredulidade, que você já está perdendo suas esperanças, porque Jesus, ele não resiste a um coração quebrantado. Então não pense que só nos momentos em que estamos avivados, cheios de fé, glorificando, que Jesus nos ouve. Não, ele também nos ouve nas nossas fraquezas. Não tenha medo de expor a sua fraqueza, a sua fragilidade e muitas vezes a sua incredulidade para o nosso Senhor, porque ele se compadece de nós e na hora certa o milagre vem.
É só você não desistir, é só você não desanimar. Mas persevere até o fim, como o pai desse menino. E como Jesus disse, ele diz hoje para mim e para você também: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então tudo é possível ao que crê. E mesmo esse pai sendo tão, já declarando a sua incredulidade, Jesus realizou um milagre. Não tenha medo. Abre o seu coração para o Senhor e permanece orando, jejuando, buscando a sua palavra, porque o seu milagre também vai acontecer. Que Deus abençoe você, a sua família, que você possa ser fortalecido nesse dia. Ore ao Senhor, entregue as suas fraquezas, as suas fragilidades, a sua desesperança já, se você já se encontra nesse estágio igual o pai desse menino, e não desanime, mas persevere, porque o seu milagre também vai chegar. O milagre chegou na casa desse pai, desse filho, chegou na minha casa, no meu lar e na minha família. E o milagre também vai chegar na sua. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até breve. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.